Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês, agora no Ouse Saber, para a gente conversar um pouco sobre um novo instituto jurídico, o Acordo de Não Persecução Penal, instituto criado inicialmente por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e que agora faz parte da legislação processual penal brasileira, que ele foi inserido pelo chamado assim pacote anticrime, a Lei 13.964, e nós vamos conversar rapidamente sobre este instituto. Meu nome é René Dual Souza, sou promotor de justiça em Mato Grosso e venho aqui para o Ouse Saber para nós trocarmos especificadamente bastante informações sobre o Acordo de Não Persecução Penal, ok? Bom, meus amigos, para a gente iniciar essa conversa, nós temos que ter em mente que o Acordo de Não Persecução Penal é um tema novo, um tema que demanda um estudo razoavelmente inovador, porque avança sobre novos institutos e novos paradigmas, e esse aqui é todo o nosso índice de estudo que nós pretendemos explorar com os senhores, desde a introdução, conceito, diferenças para o plea bargain, para a colaboração premiada, os pressupostos e os requisitos legais previstos na legislação para a celebração de um acordo de não persecução penal, as condições e as medidas ajustadas e, finalmente, já na parte finalizando o estudo, o papel da confissão, o papel da vítima, o papel do juiz, o papel da defesa e do defensor e o prognóstico a respeito do Instituto. Bom, para a gente começar a falar de acordo de não persecução penal, a gente precisa iniciar falando rapidamente de uma breve introdução sobre a questão de resistência cultural jurídica relacionada à justiça consensual. Sem dúvida nenhuma que no nosso país, sempre houve uma certa resistência à justiça negocial e aos acordos de uma maneira geral, porque sempre partiu-se de uma certa desconfiança de que a única instituição e o único agente político capaz de tutelar de maneira suficientemente convincente o interesse público era o Poder Judiciário ou o juiz de direito por meio de uma sentença judicial. Isso tudo decorria muito em razão do princípio que os senhores já conhecem no direito administrativo de indisponibilidade do interesse público. Em nome deste princípio, como os senhores sabem, é que várias normas editadas pela legislação brasileira, penal, civil, administrativa e todas as demais, seja de qualquer outra natureza, sempre via com muito mais dificuldades a possibilidade de celebração de acordos. Agora é verdade que esta resistência, pouco a pouco, foi sofrendo algum tipo de evolução. Então nós tivemos em um universo micro processual relacionado à tutela dos interesses difusos e coletivos, a possibilidade de celebrações de termos de ajustamento de condutas, o que já vinha, inclusive, que era um embrião a demonstrar justamente que a tutela dos interesses difusos, muitos deles, inclusive, caracterizados como interesses indisponíveis, poderia ser feito por meio de acordos e por meio de uma atuação, inclusive, extrajudicial. Depois disso, nós tivemos o incremento, já no direito penal, o surgimento das transações e da suspensão condicional do processo, institutos previstos na Lei 9.099, e que trouxeram também para o ordenamento jurídico uma possibilidade de realizações de acordos e, já de maneira bastante significativa, na esfera penal e na esfera processual penal. Essas evoluções, ou essa maneira nova de pensar a realização de justiças, se desembocou, inclusive, e foi consagrado de uma maneira geral, com a edição do novo Código de Processo Civil, que, como todos sabem, possui inúmeras disposições relacionadas à possibilidade de realizações de acordos, de ajustes consensuais, inclusive no que diz respeito ao rito e ao procedimento previstos para a solução de determinados processos. Mas o grande toque, a grande questão que veio à legislação e que deu, sem dúvida nenhuma, um colorido especial para a comunidade jurídica, deu uma atenção à comunidade jurídica de que a celebração de acordos pode sim ser um instrumento útil de realização de justiça, foram, sem dúvida nenhuma, a colaboração premiada, sobretudo após a edição da Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, e também o acordo de leniência previsto na Lei Anticorrupção Empresarial, lá no artigo 16 da Lei 12.846 de 2013. Ambas essas disposições legais tornaram muito claro e evidente que a legislação, mesmo em se tratando de situações extremamente caras à tutela de determinados bens jurídicos, que são, por exemplo, na Lei 12.850, a paz pública
frente às organizações criminosas e o patrimônio ou a probidade administrativa na lei anticorrupção empresarial, ambas as situações admitindo a solução por meio de uma justiça consensuada, por meio de acordos de colaboração premiada e de acordo de leniência, respectivamente, indicava, sem dúvida nenhuma, que a legislação brasileira poderia, de uma vez por todas, comportar essa situação. Isso levou, sem dúvida nenhuma, principalmente no que se refere à lei de improbidade administrativa, um choque, um verdadeiro conflito normativo de segundo grau entre a lei anticorrupção empresarial e a lei de improbidade administrativa, e isso levou à necessidade do legislador se debruçar sobre o assunto. Isso veio de uma maneira bastante significativa por meio de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que previu pela primeira vez a possibilidade de celebrações de acordos de não persecução penal para além daqueles limites previstos na Lei 9.099, para além dos limites das infrações de menor potencial ofensivo na esfera penal. Então o acordo de não persecução penal surgiu como um avanço frente ao que a legislação já possuía para permitir a realização de acordos na esfera criminal, embora restrito a algumas espécies de infrações, como nós vamos verificar já já. É importante a gente registrar que essa maneira com que o acordo de não persecução penal nasceu, por meio de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 181, nada tem de gerar muita consternação, embora isso tenha sido realmente objeto de muitas críticas na comunidade jurídica brasileira. Por quê? Porque foi exatamente mais ou menos o que aconteceu no modelo francês e no modelo alemão. Eu coloquei essas duas informações para que os senhores, numa eventual peça subjetiva, numa peça de redação, puderem mencionarem essas situações que levaram o legislador, no caso, ao Conselho Nacional do Ministério Público, que inspiraram o Conselho Nacional do Ministério Público a adotar semelhante estratégia de evolução do sistema normativo. Tanto no sistema francês quanto no sistema alemão, e agora pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, o nascimento dos acordos se deu muito mais por praxes de determinados agentes públicos, no caso do sistema francês e do sistema alemão, em razão de acordos celebrados de maneira informal por juízes e promotores com os acusados, com os réus devidamente assistidos por seus advogados, e isso acabou levando, pouco a pouco, a uma consolidação do papel do defensor desses acordos frente à justiça penal e à justiça desses países. E esse foi exatamente o mote que levou o Conselho Nacional do Ministério Público a adotar, no artigo 18 da Resolução 181, o acordo de não persecução penal. Então, diante desse quadro, diante da quebra da resistência à justiça consensual e diante da edição de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mais ou menos como aconteceu em outros países, por exemplo, os da Europa, o Brasil, finalmente, por meio da Lei 13.964, deu a redenção ao Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que agora prevê a possibilidade dele ser celebrado, prevendo no novo artigo 28A do Código de Processo Penal a possibilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal. Isto é, nós deixamos de contemplar o Instituto por meio de uma resolução que, na verdade, regulamentava a maneira e regulamenta a maneira como que o Ministério Público deve agir em determinadas situações, definindo, portanto, algumas diretrizes relacionadas à política criminal realizada pela instituição do Ministério Público, e agora passou a contemplar também esse instituto na legislação processual penal vigente. Essas são mais ou menos as observações que eu gostaria de deixar, lamentando, não deixando de lamentar que no projeto que originou o pacote de lei anticrime, que ensejou a edição da Lei 13.964, havia um outro instrumento de acordo, que era no 395A, que alterava o artigo 395A do CPP e criava ali o chamado procedimento abreviado, que também, por meio de um ajuste realizado entre Ministério Público e acusado, poderia o sujeito ter o processo reduzido das suas etapas procedimentais e ali alcançada a finalização e a prestação jurisdicional de maneira bastante rápida. Daí o nome, inclusive, procedimento abreviado. Infelizmente, o procedimento não foi acolhido pelos parlamentares brasileiros, mas, de todo modo, o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A é vigente e é disso que nós vamos tratar nas nossas aulas. Também cumpre a gente destacar que essa mesma lei, a Lei 13.964, também revogou
o artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e criou e fez a previsão de adoção do chamado Acordo de Não Persecução Civil, fazendo até um certo paralelo com os nomes dos dois institutos, Acordo de Não Persecução Penal e Acordo de Não Persecução Civil, de uma maneira a contemplar ou de uma maneira a revogar a impossibilidade que então vigia na Lei de Improbidade Administrativa da lei de improbidade ou da tutela do patrimônio público ser obtida por meio de acordo, conciliação ou transação, o que foi então aniquilado pela Lei 13.964, ok? Mas este instituto, o Acordo de Não Persecução Civil, não vai ser objeto da nossa aula porque diz respeito especificadamente à tutela do patrimônio público, tutela ligada aos interesses difusos e coletivos, e isso fica para uma outra aula, para uma outra conversa que nós podemos até pensar em fazer aqui pelo curso. Bom, vamos avançar o nosso estudo e vamos tentar fazer uma breve compreensão, uma breve apreensão sobre o conceito de acordo de não persecução penal. Esse conceito ele não é previsto na legislação, é um conceito previsto é um conceito doutrinário que eu acabei de rascunhar, e ele prevê aqui a seguinte estrutura, o conceito. O acordo de não persecução penal é um negócio jurídico extrajudicial entre investigado, assistido por seu defensor e órgão do Ministério Público, em que são entabulados, de um lado, a fixação de medidas e condições de interesse social a serem prestados pelo investigado, em troca, de outro lado, da descaracterização do interesse de agir para o exercício da demanda penal e, consequentemente, isso resulta no arquivamento do caso pelo Ministério Público. Uma característica que deve ser chamada a atenção nesse conceito doutrinário, que nós vamos destrinchar no próximo slide, mas desde já deixar bastante claro, é que o negócio jurídico aqui ele é qualificado como extrajudicial. Isso significa que o acordo é celebrado antes de eventual ação penal. E essa é uma diferenciação crucial para o estudo do Instituto, como os senhores vão ver ao longo dessa aula sobre o acordo de não persecução penal. Bom, vamos tentar então aqui destrinchar, por meio desse conceito, o estudo especificadamente sobre a natureza jurídica do Instituto. Bom, primeira observação que cabe a gente realizar aqui é que o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico. Negócio jurídico, como todos sabem, tem como principais características a celebração de tratativas. E essa é uma característica importante, porque essa característica de ser uma tratativa livre e voluntária, por si só, é uma das características que é capaz de responder uma série de questões relacionadas ao acordo de não persecução penal. A primeira delas é exatamente essa questão relacionada à existência ou à possibilidade do acordo de não persecução penal ser entendido, ser compreendido como um direito público subjetivo do acusado. A resposta que tende a ser construída e tende a ser consolidada pela jurisprudência e pela doutrina brasileira é de que o acordo de não persecução penal não pode e não deve ser considerado um direito público subjetivo do acusado. Por quê? Porque nós vamos analisar já os pressupostos, os requisitos de cabimento do acordo, mas antes de entender esses requisitos como sendo algo prestado pelo Poder Judiciário de maneira potestativa, tem que ser compreendido que o acordo pressupõe as tratativas livres e voluntárias realizadas pelas partes. E as partes aqui são MP versus acusado, sempre devidamente representado pelo seu defensor. Ausente uma dessas partes, não há que se falar então em tratativas voluntárias, e isso elimina a característica de negócio jurídico, a razão pela qual essa confirmação ou essa inferência de que o acordo de não persecução penal não é um direito público subjetivo tende a ser confirmado. Aliás, é exatamente o entendimento que restou consolidado no que se refere ao direito público subjetivo, se há ou não direito público subjetivo do acusado, do autor dos fatos,
ter direito à transação penal ou suspensão condicional do processo. Em ambas as situações, consolidou-se na jurisprudência brasileira que esses institutos necessitam de uma participação ativa do Ministério Público, a razão pela qual não é possível o Poder Judiciário conceder nenhum dos dois institutos despenalizadores de maneira unilateral, porque isso levaria justamente à quebra do instituto ou da natureza jurídica de negócio jurídico de ambos os institutos. Então, parece-me que aqui a situação deverá se consolidar exatamente no mesmo sentido, na mesma direção, muito embora a lei, o artigo 28A do CPP, os senhores vão ver um regramento específico dele, nele não há menções mais incisivas de que não é possível o acusado pleitear perante o Poder Judiciário a celebração do acordo de não persecução penal. Mas, como eu disse, a tendência é que esse entendimento seja consolidado. Extrajudicial é a característica que procura centralizar a compreensão de que o acordo de não persecução penal evita, como eu disse no slide anterior, evita a ação penal. Ele evita a ação penal, como eu disse no conceito anterior, porque aqui, realizado o acordo de não persecução penal e cumpridas as condições pelo acusado, fica afastado o chamado interesse de agir do Ministério Público em postular, em deduzir uma demanda judicial, tendo em vista que as prestações e que as condições sociais prestadas pelo investigado representam o mesmo tipo de tutela que uma sentença penal que aplica determinadas sanções penais tem para o bem jurídico tutelado pela norma supostamente violada. Essa que é a grande chave para se compreender o acordo de não persecução penal. Repito, as prestações sociais ou as condições sociais prestadas pelo investigado têm, se não igual, tem até maior relevância para proteger o bem jurídico supostamente violado pela infração penal da qual o investigado é acusado. É exatamente essa a sistemática de raciocínio que leva a entender que o acordo de não persecução penal, uma vez realizado, celebrado e cumprido, retira do Ministério Público a necessidade de uma tutela, de uma ação penal ajuizada. Por quê? Porque a proteção do bem jurídico pretendido pela norma penal foi alcançada por meio de um ajuste pré-processual com o Ministério Público, e isso é exatamente o objetivo principal e central de uma tutela, de uma ação penal eventualmente levada ao conhecimento do Poder Judiciário. Se o sujeito já corrigiu, já prestou, os efeitos que a sanção penal possa ter num caráter preventivo ou repressivo de uma maneira voluntária, não há por que o Ministério Público, então, ajuizar esta ação. Bom, aí eu coloquei aqui em vermelho, cabe o acordo de não persecução penal durante a ação penal? Essa é uma questão polêmica. Os senhores vão encontrar a posição já defendida pelo professor Francisco Dirceu, atual Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, que tem várias obras de direito penal, de direito processual penal. Ele entende que sim, e ele defende que aqui deveria ser aplicada uma analogia em bona parte, uma analogia em favor do acusado, razão pela qual, para ele, seria sim possível a celebração do acordo de não persecução penal, caso, inclusive, que ele nomina de acordo de não continuidade da ação penal, o que implicaria numa suspensão do processo processual penal já ajuizado e já em andamento, para que o sujeito cumpra o acordo, e uma vez realizado e cumprido o acordo, o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público, mediante requerimento do Ministério Público, decreta a perda do objeto da ação ou a perda superveniente do interesse de agir da ação, o que resultaria numa dilatação do acordo de não persecução para além dos limites previstos pela legislação nesse instante. Mas é uma corrente doutrinária importante que pode vir a cair eventualmente num concurso público, ou pode, inclusive, se os senhores mencionarem isso em uma peça subjetiva, render alguns pontos extras. Bom, no que se refere à natureza jurídica ainda do acordo de não persecução penal, a gente tem que destacar se ele é também um meio de defesa. Por que se defende ou por que se entende que o acordo de não persecução penal é também um meio de defesa? Porque o acordo de não persecução penal, tal qual aconteceu com a colaboração premiada, amplia a possibilidade dos advogados ou do próprio acusado
contar com uma outra linha de estratégia defensiva. Além daquela da tradicional linha de defesa, levando ao Poder Judiciário a resistência da pretensão deduzida, no sentido de tentar levar ao Poder Judiciário situações que poderiam implicar na inexistência do crime, ou da negativa da autoria, ou até na extinção da punibilidade do fato, cabe agora uma outra estratégia defensiva que acaba, inclusive, acolhendo uma das situações que realmente acontecem na prática que a legislação processual penal dava às costas, que é a situação do sujeito verdadeiramente arrependido da prática de determinadas infrações, procurar reparar de uma maneira social todos os maus causados pela sua conduta ilícita. Essa situação, na nossa legislação processual, não era admitida em nenhuma situação, o que acabava gerando uma certa consternação, porque alguns acusados, é verdade, poucos deles, procuravam o Ministério Público com a pretensão de solucionar os crimes dos quais eles eram acusados, semelhantemente, por exemplo, ao que ocorria com a celebração dos termos de ajustamento de condutas que eu mencionei no início da nossa exposição. Isso era muito comum de acontecer, mas o que era pior é que, diante da dificuldade que a legislação processual e da legislação penal brasileira colocava, isso era praticamente impossível. Então, por isso que se diz que aqui cria-se agora uma nova maneira, uma nova estratégia de defesa para que os acusados possam, se valendo do acordo de não persecução penal, criem agora novas estratégias defensivas. Mas o que o advogado ou o que o acusado, o investigado tem a ganhar em celebrando um acordo de não persecução penal? Basicamente, a celeridade na solução do caso, como nós vamos ver já quando estudarmos as condições que eles podem prestar, e também eventuais prêmios previstos na lei como incentivos para a celebração do acordo de não persecução penal, que desemboca na outra característica que diz respeito à feição premial do acordo de não persecução penal. É possível vislumbrarmos uma certa feição premial, porque, como os senhores vão ver daqui a pouco, em algumas das condições a serem prestadas pelo investigado, condições essas sempre voltadas ao interesse social, elas podem, inclusive, experimentar uma pequena redução, uma redução de 1 a 2/3 da equivalência das penas relacionadas a exatamente aquela mesma prestação social prestada pelo investigado. Então há uma feição premial no acordo de não persecução penal porque ele promove uma certa redução, uma minoração dos serviços, por exemplo, de prestação de serviços à comunidade que o sujeito poderia prestar ou prestaria caso ele fosse condenado criminalmente numa sentença penal condenatória exatamente pela mesma infração objeto desse acordo de não persecução penal. Então há uma feição premial sem dúvida nenhuma. E a lei prevê, a lei 13.964, no artigo 28A, precisamente no parágrafo 3, previu expressamente, inclusive, que agora o acordo de não persecução penal é uma causa extintiva da punibilidade. Uma causa extintiva da punibilidade que, portanto, destaca aqui, ou leva-nos a concluir, que o acordo de não persecução penal tem natureza híbrida. Híbrida no que se refere às consequências. Porque os senhores viram aqui, quando eu falei no conceito, que ele levava ao arquivamento do caso, mas estou dizendo aqui que ele também é causa extintiva da punibilidade. Então, ele tem duas consequências, ambas de um modo a impor o fim, o encerramento do caso, só que, para dar mais segurança jurídica por acusado, o artigo 28A, parágrafo 3º, 13, prevê especificadamente que o acordo de não persecução penal ensejará a extinção da punibilidade. Isso impede, inclusive, que o acordo seja ignorado, que o sujeito seja surpreendido posteriormente por uma ação penal, versando o caso que ele fez tratativas negociais com o Ministério Público. Bom, como eu mencionei aí sobre o encerramento do caso, nós precisamos fazer aqui uma distinção para evitar uma confusão que, infelizmente, é muito comum em parcela de alguns comentaristas sobre o acordo de não persecução penal, que diz respeito à diferença entre o acordo de não persecução penal para o plea bargain e, principalmente, para a colaboração premiada. Quais são as diferenças principais? Bom, primeira questão é que todos eles têm
ou todos buscam respostas céleres, por celeridade. Celeridade ou abreviamento na resposta que o Estado dá para determinadas situações. Esse é o ponto em comum. Todos são negócios jurídicos, todos são acordos entre Ministério Público e investigado. Mas a semelhança para exatamente aí, nós vamos falar rapidamente das distinções. Bom, o plea bargain, o plea bargain, como os senhores sabem, vejam bem, e a colaboração premiada, o plea bargain é um acordo que encerra o caso. Só que no plea bargain, a confissão que assume culpa. A outra característica, a outra diferença é que no plea bargain, o sujeito faz o acordo e é condenado. O acordo se constitui em um título executivo judicial, porque o Poder Judiciário participa ao final do acordo, do plea bargain, e o sujeito sai preso, sai condenado, inclusive, sem restrições para quais crimes o acordo de plea bargain pode ou não ser realizado. A colaboração premiada, o acordo não encerra o caso. Não encerra o caso. O acordo aqui procura expandir o caso. Por quê? Porque, como os senhores sabem, é uma técnica especial de investigação. A colaboração premiada é uma técnica especial de investigação e em que, por meio das informações prestadas pelo réu colaborador, o Estado obtém provas, obtém informações que lhe permitem, inclusive, expandir subjetiva ou objetivamente a persecução penal. Então, o acordo de não persecução penal não tem nenhuma semelhança com a colaboração premiada, porque não é técnica especial de investigação. Quando se celebra um acordo de não persecução penal, não se está em busca, não se está obtendo novas informações sobre a prática de qualquer infração penal praticada por outra pessoa. Não é o objetivo do acordo de não persecução penal. Ele não serve como técnica especial de investigação. Esse não é o propósito dele. Isso não significa que eventualmente não possa ser obtidas essas informações ou essas provas extras, mas ele não é voltado, vocacionado como uma técnica especial de investigação. E no que se refere ao plea bargain, o acordo de não persecução penal não enseja, uma vez celebrado, e uma vez homologado, e uma vez cumprido, não há que se falar em réu condenado. Muito pelo contrário, o sujeito permanece como réu primário para todos os efeitos penais, tendo em vista que o acordo de não persecução penal resulta no arquivamento do caso e na extinção da punibilidade. O sujeito não celebra acordo de não persecução penal e sai dali preso, detido, em hipótese alguma, até por conta do recorte feito pela legislação. Mas o mais importante é que ele não tem o objetivo de produzir confissões de culpa. O acordo de não persecução penal é um acordo extraprocessual que busca apenas simplificar determinados casos para promover, uma vez celebrados esses ajustes, o arquivamento do caso, encerramento do caso. Podemos, assim, metaforicamente mencionar que o acordo de não persecução penal é um ponto de chegada, é um ponto em que se encerra a persecução penal, enquanto que na colaboração premiada, o acordo aqui é um ponto de partida, porque a partir do acordo de colaboração premiada é que a persecução penal pode ser tratada de maneira mais alargada para obtenção de informações de dados não conhecidos pela administração ou pelos órgãos de investigação antes, ok? Bom, essas são as pequenas diferenças para o acordo de não persecução penal. Vamos fazer um breve break e daqui a pouquinho a gente retorna. Até já!